seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. A direção é tua, Pai. Que o Senhor venha fazer o teu querer, o teu efetuar nesta noite, Pai. Deus de amor, Deus de bondade, Santo de Israel. Paz do Senhor, queridos irmãos, meus amores, minha amiguinha. Paz do Senhor, a paz do Senhor, Mercedes Nascimento, minha amiguinha de longas datas. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vai entrando, eu quero que você compartilhe. As minhas ajudantes que me ajudam nesta obra, me ajuda a fazer esta live alcançar mais vidas. Eu peço permissão para você, para estar entrando dentro dos teus lares, para estar falando da palavra do Senhor. A paz do Senhor, Luana, a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos os meus queridos irmãos, beijo no coração. Minha amiga Lu Neves, minha convidada especial, como eu vou estar contando, eu quero que você compartilhe. O testemunho da minha vida, eu convidei 10 irmãs que passou comigo, e em especial a Lu Neves, que antes de eu aceitar Jesus, eu morava em frente à casa dela. Então, nós temos que dar testemunho em todas as coisas. E eu convidei a Lu Neves para estar aqui, convidei a esposa do meu pastor e mais alguns outros irmãos para quando nós falarmos e viver aquilo que nós falamos, para não ficar uma coisa embaraçada. Mas o Senhor é bom, Ele é fiel, Ele é aquele que tem caminho na tormenta. E eu quero dizer assim que Ele é maravilhoso. E também eu estou contando esse testemunho porque eu não vou citar o nome das irmãs que me pediu. Aqui está os nomes de algumas irmãs, algumas dezenas de irmãs que pediu. E Deonire, conta o seu testemunho, eu já ouvi falar. Então eu hoje vou estar contando o meu testemunho de vida. O testemunho de quando eu aceitei Jesus como Salvador, a missionária Diva, pastora Diva. Pastora Diva está aí nesse meio, e a minha primeira pregação foi um congresso na igreja do pastor Nilson, onde ela também estava. Eu quero que compartilhe, tem 28 irmãos comigo. Eu quero que você alcance mais uma pessoa para que o Senhor venha falar. Não me espera da irmã Deonire, porque ela não tem nada. Mas se eu dizer para você que eu entrei na brecha, eu tive o meu dia com o Senhor, isso eu te garanto. E eu tenho convicção e certeza que o Senhor vai falar contigo através desse testemunho. Será edificante para o teu elevo espiritual. Eu tenho certeza que o Senhor vai levantar vidas. Eu tenho certeza que o Senhor levantará a família consolidada, mediante o testemunho de quando nós fazemos a vontade, fazemos o querer do Senhor de maneira especial, Ele trabalha para com as nossas vidas. Eu estou aguardando mais um pouquinho. Entra mais alguns irmãos que eu vou ler uma palavra. A minha amiga também, Santina, eu pedi para que ela estivesse aqui nesta live comigo, porque esta mulher também, ela acompanhou tudo que eu passei. Então, elas podem também estar comentando sobre a mãe Deonire, porque não escondemos de tudo que passamos, do que enfrentei. Teve muitas pessoas que me ajudou, e eu não vou ser ingrata de não relatar, não de exaltar essas vidas, mas sim honrá-las na presença do Senhor, porque elas muito me ajudou no início da minha conversão. E eu só tenho que engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo por elas estarem aqui hoje. Eu agradeço a Deus, porque Ele é aquele que cuida. Ele é aquele que trabalha. E aqui eu já estou vendo alguma das irmãs, missionária Vera, paz do Senhor Jesus Cristo.
Que Deus te abençoe, missionária. Que Deus te guarda, que o Senhor abençoe teu ministério, a tua vida, a tua família. Que o Senhor te protege de tudo, dos levantes das fúrias de Satanás. Porque o nosso Deus, ele é maior, ele é fiel. Já começo a ver algumas irmãs que pediu para contar o testemunho, já está entrando aqui. E eu engrandeço o nome de Deus, porque ele é um Deus que cuida. Irmãos, eu tenho 2 testemunhos para contar. Hoje eu só vou estar falando da parte ministerial e dando algumas pinceladas na minha vida sentimental amorosa. Pastor Giovanni, paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor e o seu ministério. Eu assisti aquele ensinamento que o pastor deu. Eu amo ensinamento, pastor Giovanni. Porque eu fui uma mulher que nasci nos ensinamentos, escola dominical, consagrações, vigília, em tudo, na minha conversão, que se refere a Deus, Bíblia, eu busquei pedir para que a irmã Júcia estivesse, missionária Nazaré também, porque essas pessoas, missionária Nazaré também faz parte, a gente já se conhece há 20 anos, mais ou menos 20 anos, e eu sei que o Senhor vai falar de maneira grande, de maneira poderosa. Também aí tem até pastor que está aqui, que acompanhou, que é da mesma igreja de quando aceitei Jesus. Isto para mim é muito bom. É uma graça, é uma honra vocês estarem aqui comigo, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, protegendo, livrando dos mal, dos perigos, e eu sei que Deus ele vai agir de maneira poderosa, que a palavra do Senhor vai com unção e poder e produz o resultado em nossos corações. Queridos irmãos, de mim mesmo eu não vou ter nada, mas o doce Espírito Santo, ele tem algo especial para com as nossas vidas. Eu vou contar. Também estaria a nossa querida Graciele, o pastor, o papai dela, a mamãe, uma bênção. Preguei nas igrejas deles, muito bênção. Eu vou estar relatando o testemunho da minha vida, de quando eu aceitei Jesus. E os irmãos compreendam e entendam, para cada um de nós chegar onde nós estamos, algum processo nós passamos, nós enfrentamos para chegar até aqui. E eu quero dizer para ti que aquilo que é teu, o inimigo não vai tomar de ti. Aquilo que o Senhor Jesus preparou para ti, o adversário das nossas almas não vai roubar de nós. Vocês já compartilharam? Minhas ajudantes. Se você sentir, não tem por obrigação, mas se você sentir, compartilha. Eu tenho as minhas ajudantes também que me ajudam nesta obra, porque o meu intuito de estar aqui é alcançar vidas. Eu tenho tido experiência, até mesmo assim, do jeito que eu estou aqui agora, de falar, estar orando, conversando. Minha amiguinha Lídia também está aí de Limeira. Nós passamos uma prova muito grande no início da minha conversão junto com ela, né, irmã Lídia? Minha amiga querida. E eu quero dizer assim para os irmãos que no decorrer de todo esse tempo, de todos esses anos, vai agora fazer 23 anos que eu aceitei Jesus. E eu estou aprendendo até hoje. Quanto mais eu falo de Jesus, mas eu vi que eu não aprendi nada. E, irmãos, este canon sagrado, uma Bíblia poderosa que eu amo. Cada dia eu pego, e o Senhor preparou uma Bíblia maravilhosa aqui, ó. Eu falo sempre isso, e não vou cansar de dizer. Ainda ontem eu estava olhando o pastor Giovanni, ele estava pregando, ele estava falando da Bíblia dele. Eu também, pastor, tenho aqui, ó. Estão todas aqui, ó. Se olhar, não tem uma página desta Bíblia. A capinha dela está em algum lugar aí guardadinha, mas perdeu a capa. Porque quando eu aceitei Jesus, eu estudei a Bíblia de capa a capa. Eu queria saber o que tinha na Bíblia. Eu queria aprender do que tinha na palavra do Senhor. E muito eu pude aprender. Eu sei que de nada
eu aprendi. Porque quanto mais eu olho na palavra do Senhor, mais eu vejo que Deus tem profundidades. E eu quero ler aqui a palavra do Senhor, porque já passou 10 minutinhos. E 1 hora só, irmãos, eu quero terminar, eu quero encerrar, para não ser cansativos para os meus irmãos. Porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é fiel. E eu quero ler aqui inúmeros de salmos. Você que pediu para que eu pregasse, contasse o meu testemunho, eu já vi algumas das irmãs, irmã Diva Ferreira, pastora Diva. A paz do Senhor, minha querida. Nós nos conhecemos há muitos anos. A primeira igreja com 9 meses de evangelho que eu preguei foi na igreja do pastor Nilson, no Zabane, né, missionária Diva? E naquele dia, depois eu conto, vai. Queridos irmãos, em Salmos 40, eu só vou ler só um pedacinho aqui no início, o primeiro verso do capítulo 40. Diz assim a palavra do Senhor: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Esta vai ser a palavra que eu vou ler, que vai ficar aqui para com os meus queridos irmãos, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é fiel e Ele pode todas as coisas. E aqui, meus queridos irmãos, eu começo a relatar o testemunho de tudo aquilo que eu passei. Como eu disse, há mais ou menos 23 anos atrás. Eu era casada, eu tinha meus 2 filhos, bem criança, mas tinha meus filhos. E a Lu Neves, que está aqui, eu morava na frente da casa dela, mas eu fui uma mulher que sempre fiquei em casa. Eu sempre fui submissa. Eu casei muito nova. E, queridos irmãos, aqui no meu testemunho da minha vida, esse testemunho vai servir de exemplo para mulheres. Esse testemunho vai fazer com que a tua fé seja elevada, edificada. Vai servir de exemplo para o teu elevo espiritual. E vai ajudar com que você não desista, porque tem muitas mulheres que têm falado para mim: Deunire, vou desistir, vou deixar tudo para trás. E eu digo que não desista. Não volta para trás, porque o Senhor Jesus, Ele vai te dar a vitória que você precisa. E eu me lembro muito bem que a Lu Neves, a Lourdes, minha amiguinha que está aqui comigo, ela sempre falava: vamos na igreja. E eu sempre falava: um dia eu vou com você. E passando-se os dias, eu tenho um pastor, um irmão que ele é pastor. E eu fiquei sabendo que esse meu irmão tinha aceitado Jesus. Ele era um rapaz que trabalhava, ele é estudado, as portas tinham se fechado para ele, e ele tomava conta de uma igreja. E eu fiquei sabendo, compartilha, se você ainda não compartilhou, alcança mais uma pessoa para ouvir. E eu fiquei sabendo que este meu irmãozinho, ele tinha aceitado Jesus. E eu falei assim: como ele aceitou Jesus? Eu preciso ir até lá, viajar, e eu preciso ir até ele para me ver como que ele aceitou Jesus. E eu viajei para a casa da minha mamãe. Ele era solteiro, ele morava com a minha mamãe ainda. Ele tinha sido dispensado do trabalho dele. E quando eu cheguei na casa da minha mamãe, isso é tudo do testemunho. Esse meu irmãozinho, ele não saía de dentro do quarto, sozinho. Ele tinha um quarto onde ele ficava praticamente o dia inteiro. E ali, meus queridos irmãos, um dia eu tive curiosidade, eu fui assim, empurrei a porta, bem um pouquinho só da porta, porque ele não saía para fora. E a paz do Senhor, evangelista. Ed, a paz do Senhor, meu querido. Eu empurrei a porta do quarto e eu fui ver o que tanto ele fazia dentro do quarto. E quando eu vi, ele estava de cara no pó. E ali, irmãos, eu fui ficando. Irmã Paula Souza, querida, é aí, ó, meu testemunho. Você pediu, estou contando meu testemunho e outras aí.
E quando eu vi ele dentro do quarto, eu pensava comigo, mas o que é que ele tanto faz com a cara no pó lá dentro do quarto? Ele passava, acredita, irmãos, 6, 7 horas lá. A paz do Senhor, pastor Glauber. Lembrando que esta live é a live que é do Círculo de Oração. Desde quando começou a pandemia, eu comecei e aqui nós estamos, porque a igreja foi fechada. As lives não pararam neste dia, que é o Círculo de Oração, que é a live do nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério Cristo Vive. E ali está o nosso querido pastor Glauber. Que Deus abençoe, pastor Glauber. Que Deus te protege, que no caso é o meu filho. E ali, irmãos, eu entrava dentro ali e espiava ele. E eu corria dentro do toalete. Eu ia para o toalete, mas eu chorava sem saber por quê, irmãos. Mas por que que eu estou chorando, as lágrimas descendo? E eu não estava entendendo do porquê eu estava chorando. E ali passava-se outro dia. Acontecia a mesma coisa. Aquele rapaz estava dentro do quarto. E eu escutava o sussurro dele dentro do quarto. E mais uma vez, eu sempre pensava por que ele fica tanto dentro do quarto, mas também não perguntava nada para minha mamãe, eu não perguntava nada para ele. E ali ele estava dentro do quarto orando. E ali ele já dirigia a igreja. Se foi um pastor, existem muitos pastores, eu não vou generalizar. Eu tenho que ter muita prudência, maturidade, amadurecimento, como falar as minhas palavras. E ali ele já dirigia a igreja, e eu quero contar para os irmãos que aquele testemunho de vida daquele rapaz, ainda jovem, sabe quem que ele buscou na pequena cidade lá, aonde mora minha mamãe? Aqueles homens mais perdidos da boca do bar, que o cachorro lambia a boca. Aqueles drogados que você olhava e falava, isso aí não tem situação. E tem pessoas lá de Nova Guataporanga, que é da igreja dele, eu falei, entra também, eu quero que entra. Pessoas com câncer de pele que estavam um buraco, colocado aquele bife e um tampão. E tem pessoas que falam para mim assim, Deunire, isso é eu, tá, irmãos, com Deus. Mulher cheinha de Deus. Eu falo, fala isso não, irmão. Não fala assim, não. Eu estou lutando para buscar. Mas eu já vi sim alguém andando na rua e os demônios tudo se manifestando. Esse rapaz. E eu falo isso com propriedade. E ali, meus irmãos, aqueles homens que todos olhavam na cidade de Nova Guataporanga. E falava assim, aquele lá não tem mais situação. Ele foi buscando de um a um. E eu fui olhando aquilo e falava, Jesus. E o Senhor foi trabalhando na vida daquele rapaz. Fiquei um mês na minha mamãe. E olha, e essas pessoas que aceitaram Jesus, hoje é obreiro na igreja, é porteiro, permanece lá até hoje. Em breve eu vou estar vendo todos eles, canta. Sabe aqueles drogados que dava trabalho para a família, roubava toda a família? Ele foi atrás. E hoje estão lá, casado, família, obreiro na casa do Senhor. E no dia que houve um congresso, irmãos, eu nunca fui uma mulher que conhecesse nada no mundo. Eu nunca fui para as festas, eu nunca conheci bebida, cigarro, nada no mundo. Eu não conhecia, eu sempre fui da roça, eu sempre obedeci pai e mãe. E quando tinha a idade de 10 anos, já praticamente tinha que fazer pão, ser uma dona de casa. Por isso que eu sou desta maneira até hoje. Terra de mistério nos Canácias.
E ali eu fui na igreja, estava acontecendo um congresso na igreja dele. E quando eu cheguei lá, eu nunca fui de usar roupas escandalosas. Eu sempre tive esse cabelo comprido, mas eu quero dizer para ti que cabelão, compridão não é santidade. O meu cabelo, isso de mim. E eu cheguei na igreja e ali a missionária Diva estava na porta. E quando eu cheguei na igreja, ela falou para mim, você é a cantora da noite? Eu não me esqueço, eu usava uma saia longa, uma blusa de manga comprida, branca com um coletinho preto por cima. Ela falou, você é a cantora da noite? Eu falei, não. Eu nem aceitei Jesus ainda. Ela falou, tu és missionária e vai voar aos 4 cantos da terra. E eu peguei dentro do meu coração, pensei, mas amém. Aconteceu tudo o que tinha que acontecer. E ali, meus queridos irmãos, foi feito o apelo. E eu fiquei, amarrada, presa na cadeira. Fez o apelo, eu não consegui levantar e ir para a frente e aceitar Jesus. No entanto, na nossa igreja, eu posso falar isso sobre a Lúcia e a vovó. Que quando elas chegaram na igreja, faziam o apelo, elas não levantavam. Um dia eu fui conversar com elas, depois de alguns tempos, ela falou, eu não vou na frente porque eu me sinto presa, amarrada na cadeira. Eu falei, então, quando acontecer o apelo, eu vou e busco vocês. E busquei as duas para a frente. E o tempo foi passando, meus queridos irmãos, e eu voltei de novo para a cidade de Americana, Tupi Paulista, Dracena, onde a minha mamãe, Maria Vitor, também é do tempo que eu aceitei Jesus. Eu voltei da casa da minha mamãe para a minha casa com meus 2 filhos. E olha, irmãos, acreditem, porque eu não tenho motivo para aumentar nem diminuir nenhuma palavra. Quando eu estava dentro do trem, que era trem naquela época, veio uma mulher e sentou do meu lado e eu chorava o tempo todo, não sabia do porquê eu chorava tanto. Amém. E ali aquela mulher de coquinho, ela sentou do meu lado e eu chorava e ela disse para mim assim, ei, missionária, Deus está mandando dizer para você que por estes dias Ele vai ter um encontro contigo. Aí eu chorava mais ainda, irmãos. E o meu Glaubinho era bem pequeno. E ele passava a mão no meu rosto assim, ele era bem pequenininho mesmo. Falava assim, mamãe, por que você está chorando? Já era Jesus trabalhando na minha vida. Mas antes disso, meus queridos irmãos, aonde eu passava, nas ruas sempre vinha alguém na minha direção, essas mulheres de coque. E elas falavam assim, Deus manda te dizer que a obra missionária que Ele tem na tua vida é grande. E ali eu cheguei de Nova Guatraporanga, mais uma vez a Lu Neves foi até mim. E ela falou assim, Ideunire, vamos na igreja hoje? Lu Neves está aqui conosco. Eu falei, vamos. E eu fui pelo amor, aceitar Jesus. E eu fui para a igreja e naquela noite foi uma luta muito grande, né, Lu? O seu carro quebrou, o seu carro não pegava. Mas nós conseguimos chegar na igreja. Uma igreja muito linda. Um círculo de oração maravilhoso. E ali, né, Lu Neves? Quando o pastor Paulo Ortiz, ele fez o apelo, eu fui para a frente aceitar Jesus. Eu aceitei a Jesus
dias para 3 meses. Aconteceu o congresso do Círculo de Oração na igreja. E eu me lembro perfeitamente, irmã Cleide, ela que deu para mim o meu uniforme, uma blusa verdinha, cana e uma saia preta. Foi o meu primeiro uniforme do Círculo de Oração. Irmãos, eu me aproximei de uma maneira tão grande no meio daquelas mulheres de oração. Eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, por isso que eu não entendo, irmãos. Quanto muitos falam que foi para a igreja, que alguém se levantou, que alguém falou alguma coisa, que saiu da igreja, verdadeiramente não teve encontro. Porque eu vou contar o que eu passei, eu permaneço até hoje. Canta, canta, canta nas terras novas. Sim, Santina, você lembra deste congresso? Terra, terra, terra de mistério. E se eu olhar para o dia de hoje, eu preciso me converter de como eu fui antes. E ali, né, irmã Santina Lu Neves, acontecendo aquele congresso. Maravilhoso, irmãos. E eu ali no meio, eu me lembro como hoje. E quando eu aceitei Jesus, até meus filhos, eles foram apresentados na igreja. O Glauber no colo e o Glefferson em cima de uma cadeira, no altar. Pastor Paulo pegou o Glauber, já era grandinho, com 3 aninhos, eu não me esqueço. Lembra disso? Lu Neves, Santina, Ângela. E eles foram apresentados, mas quando ainda eu estava grávida, quando eu passava pela rua mesmo antes, aquelas irmãs de coque já vinham na minha direção e falavam, você é missionária? E verdadeiramente sim, na Cidade Nova, no congresso da Cidade Nova. Terra, terra. Manto, manto, mais de 130 irmãs. E a irmã Deunire lá no meio. E com 3 dias, faltando 3 meses, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu fui uma mulher que quando aceitei Jesus, porque o pai dos meus filhos falou para mim, por que você não vira crente? Vai para a igreja dos crentes e vira crente. E ali, meus queridos irmãos, eu falei, pensei comigo, então é assim. Eu não saía para lado nenhum. E eu e meus filhos, eu via a Lu, mas era do portão trancado para dentro. Né, Lu Neves, lembra? E eu fui para a igreja. Eu aceitei Jesus. Eu fui batizada como Espírito Santo quando estava Shirley Carvalhais louvando o Senhor naquele congresso. Terra, terra, eu me lembro como hoje. Lembra, irmã Santina? A Matilde, aquela grávida com aquele cabelão. Aquela mulher dançava dentro da igreja. Eu olhei aquilo e falei, Jesus, o que é aquilo? Coisa linda. Eu quero para mim, eu pensei. Eu pensei. Coisa linda. Eram os mistérios. E eu pensei dentro do meu coração, ei, eu quero ser igual a essa mulher. Irmãos, mais de 130 irmãs, tudo lindas. 20 anos atrás, 23 anos atrás, era muito diferente do dia de hoje. E do meu lado tinha uma irmã que eu não me esqueço dela. Hoje ela já está na eternidade, a irmã Laide. Lembra, irmãs? Da irmã Laide. Um instrumento nas mãos do Senhor. Eu falei para ela, mas o que eu faço para ser igual àquela irmã? O que eu faço para falar essas línguas? Ela falou para mim desta maneira, com aquela voz mansa. Mulher, que o Espírito Santo habitava
orava nela. Ela falou para mim: filha, só glorifica. Glória e aleluia. Irmãos, eu comecei a dar glória e aleluia. Terra, 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 manto, manto de mistério nos Canásias. Eu me lembro perfeitamente. O teto da igreja abriu. Eu vi quando desceu uma bola de fogo. Plácias, canta, 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 canta nas terras novas de mistério. E aquela bola de fogo desceu assim, irmãos. Da minha boca começou a sair mistério de línguas estranhas, começou a sair cântico em línguas estranhas, e eu já comecei a profetizar e sapatear. Jesus, eu te amo, Jesus. E eu já comecei a sapatear, já comecei a entender o mistério do Senhor, os poucos, porque até hoje eu não entendo. Plá, 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 plá. E quando eu aceitei Jesus, aconteceu isso. O pai dos meus filhos se levantou e falou assim: vamos parar com esta palhaçada de ser crente. Aí eu disse: Senhor, agora eu gostei deste negócio. Agora eu não vou parar. Mas ele me proibiu. Irmãos, eu tinha hora para sair, lembra, Lu? E tinha hora para sair da igreja e chegar em casa. E como as crianças eram longe, sabe qual era, Lu Neves? A distância da minha casa, lembra? Que era ainda bem para baixo, que depois eu mudei daquela casa. Eram mais de 3 quilômetros, com frio, com vento, com chuva. Eu pegava o Glaubinho pela mãozinha, o Gleferson era maior. Eu ia arrastando eles. Mas nunca foi impedimento de perder um culto. Plá, 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 plá. E nunca foi motivo de perder uma escola dominical, uma consagração, nada. E ali o pai dos meus filhos falou: não vai mais. O que eu fiz? Comuniquei com o meu pastor. O que o pastor fez? Levantou a igreja, né, Lu, em oração. Sabe do porquê o inimigo se levantou? Porque Deus sabia que eu iria dar trabalho para o inferno, que eu iria dar trabalho para Satanás. Levantou a igreja, foi um mês. Justamente neste tempo, o pai dos meus filhos ficou desempregado. Lembra, irmã Santina? Um mês. Mais de um mês eu fiquei sem ir para a casa do Senhor. Mas culto doméstico, Glauber e Gleferson cantava comigo, lia a Bíblia, e a gente louvava os louvor da harpa e nós orávamos ao Senhor. Irmãos, e acredita se vocês quiserem, a presença maravilhosa do Senhor Jesus sempre era. E ali o pastor levantou toda a igreja em oração. Um certo dia ele chegou e falou: olha, você pode continuar indo para a igreja, mas hora para sair, hora para voltar. E eu quero dizer para os irmãos que neste meio de tempo, eu sempre fui uma mulher muito dedicada à minha casa, lar, tudo, para nunca dar uma vírgula para o pai das crianças falarem que eu tinha saído para fazer a obra do Senhor e ficar alguma coisa fora do lugar. Lu Neves alguma vez chegou a entrar dentro de casa quando o pai dos meus filhos não estava em casa, e ela pode dizer como que era, e até hoje ainda eu sou assim, ou pior. E
E ali, meus irmãos, nesse tempo que ele falou para mim que eu não ia para a igreja, ele estava desempregado. E Deus preparou uma irmãzinha da Deus e Amor. Deus preparou esta irmã da Deus e Amor, e eu estava um dia passando na rua levando meu filho para a igreja, para a escolinha. Eu encontrei esta irmã e o Senhor começou a falar com ela, começou a revelar, esta mulher começou a chorar. E ela disse para mim assim: irmã, vai na minha casa. Mas eu nunca tinha visto, falou para mim, é assim, assim. Vai na minha casa que o Senhor tocou no meu coração para te entregar um pão. E aí, nesse meio de tempo, eu já estava passando por privações, por necessidades. E quando eu cheguei na casa dessa irmã, ela tinha um grande varejão de frutas, verduras, leite, tudo. E no tempo que eu não podia ir para a igreja, eu saía correndo. Eu ia até a casa dela para buscar o que ela dava, e chegando lá, ela deu e falou: olha, na próxima semana você volta. E ela me deu um carrinho de feira que eu não tinha. E aquele carrinho de feira vinha cheio, irmãos, mas vinha cheio de verdura, frutas, leite, e cada dia ela colocava uma coisa diferente dentro daquele carrinho. E naquela uma hora que eu saía correndo, eu ia correndo e voltava correndo, para não dar nada o que falar para o pai dos meus filhos, porque nesta uma hora que eu ficava fora, uma hora e pouquinho, chegava na casa desta irmã, era das 8 da manhã às 9 da manhã de joelho. Terra, orando. Ela dizia para mim: você vem na minha casa, porque Deus me usava tremendamente, irmãos. E esta mulher falou: não, você vem para a campanha, na minha casa tem campanha constantemente. E você vem. E não tinha uma vez que o Senhor não usava os meus lábios, e nem uma palavra, irmãos, caiu por terra. Eu preciso me converter. Náquia. Remachoura de candaravasto com tereias. Náquia. E ali, meus queridos irmãos, depois que ele disse: pode ir para a igreja, eu não perdia uma consagração. Lembra, irmã Santina? Eu novinha, tinha acabado de chegar na igreja. A irmã Zezé do pastor José Filho falava: ei, missionária, vem aqui, você vai louvar o louvor da harpa. E eu olhava para elas e eu aprendi a cantar com elas em pouco tempo. Era eu que louvava louvores da harpa. Eu não perdia um culto de consagração. Eu não perdia uma escola dominical e arrastava as crianças. Não quero ir, quero ir sim. Vamos para a escolinha dominical, sim. Vamos para a oração. Não perdia um culto de sexta-feira de ensinamento. Foi quase 11 anos que eu vivi no Brasil. E eu me joguei completamente, irmãos, na obra do Senhor. E as irmãs estão aqui na calada, eu entro, eu faço. E nesses 3 meses que eu tinha aceitado Jesus, eu perdi 11 quilos jejuando. A minha vida era: Senhor, eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero mais. E alguns mais de anos, já tem anos que eu estou nesta labacaia, naia, chaia, raia. Eu tenho pedido para Deus, por isso que eu digo, irmãos, ninguém sabe o que você passa, ninguém sabe o que você enfrenta para você chegar até aqui. E eu falava: eu quero pagar o preço, table, para ser instrumento, fazer a diferença por onde eu passar. E ali, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele foi me enchendo da glória dEle. E onde eu chegava, eu continuava, irmãos, clamando e buscando. E eu conseguia ver. O Senhor revelava, mostrava. E eu ali sempre buscando. Eu quero mais do céu, a minha vida dedicada para Deus. E eu fui uma mulher, irmãos,
que neste início e nos 10 anos, até vir para cá, eu fui uma pessoa que eu visitei hospitais, eu visitei cadeia masculina, feminina, eu pregava sim, sim, sim. Nos cultos de ar livre, nas vigílias, eu me joguei na obra do Senhor. Eu pregava, irmãos, a semana inteira. Culto maravilhoso, o Senhor agia dentro dos lares. Pregava na igreja pela manhã, à noite eu estava também fazendo a obra do Senhor e nada me impedia. Canta labácia, contereia, lahai, 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 lahai. E eu fui buscando no Senhor Jesus. E eu passava, irmãos, o tempo com a Bíblia. Eu comia a Bíblia, eu queria entender, irmã Diva, missionária, pastora Diva, eu queria entender a Bíblia, buscava. E eu sempre falava, quero pagar o preço, eu quero ser vaso. E nesse meio de tempo, as coisas foi estreitando terrivelmente para a minha vida. Não, minha amiga Genira, conheço há 20 anos. Oh, pessoas que já me ajudaram. E aí, meus queridos irmãos, toda quarta-feira corria na casa daquela querida missionária. Voltava com o meu carrinho de feira pesado e era o que eu alimentava. Porque as portas se fecharam e o pai dos meus filhos, ele se jogou, via dentro dos bares. Lembra, Lu, na esquina da tua casa? E resumindo, irmãos, quantas das vezes Glefferson e Glauber, depois disso, não tinha nada para comer. Mas sabe, irmãos, eu nunca murmurei. Eu nunca maldizi. Eu nunca desisti de estar firme na maravilhosa presença, porque eu sei que eu tive um encontro com Deus e nada. Quando verdadeiramente nós temos um encontro com Deus, irmãos, nada nos tira da igreja. Da igreja não, do templo, porque a igreja sou eu. Os levantes que vêm lá dentro da igreja não nos tira da presença maravilhosa, porque aí eu descia mais na oração. Eu descia mais na presença e eu ensinava as crianças, eu ensinei essas crianças, meus filhos. Eu ensinei o que era reto para eles. E o tempo vai se passando. E a irmã Deonire fazendo a obra do Senhor, visitando com as dirigentes do círculo de oração. Eu me lembro que o Senhor, ele deu para mim sonhos. Dava a rua, o número da casa. Eu sempre chegava na dirigente do círculo de oração. Maria Morena falava assim, irmã, eu tive um sonho assim, 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 que era para nós irmos em uma casa onde tem uma pessoa enferma, e eu pegava o endereço e dava, e quando nós chegávamos existia esta pessoa. Terra. E eu quero dizer que até hoje eu estou aprendendo, porque eu nada aprendi. Tem. E o Senhor Jesus Cristo sempre cuidando, sempre cuidando. O Senhor sempre trabalhando. E o tempo vai se passando. E eu me lembro como hoje, um grande congresso que iria estar acontecendo. E eu fui deste congresso porque o pai dos meus filhos tinha ido pescar e ele ficava de 3 dias fora. E as crianças, estavam os dois na casa da avó. E ali, irmãos, eu sempre nos propósitos com Deus. E era 3 quarteirões de casa, no Zabane, Lu Neves. E eu falei, eu vou neste congresso porque a semana inteira o carro corria de um lado para o outro anunciando este congresso. E eu falei, eu vou neste congresso. E cheguei na igreja, pastora Diva, da época dela, a igreja estava cheia, os bancos para fora da igreja.
não tinha lugar bem que eu queria entrar, ficar bem lá na frente. Isto completando já 9 meses que eu tinha aceitado o Senhor. E eu fui nessa igreja, minha vida foi completamente de jejum e oração e temor a Deus. Irmã, sou pequena diante de Deus, filha, pequena somos todos nós, grande é só Deus, viu, filha? É Ele com o amor dele imensurável que trabalha por nós. E aí, meus queridos irmãos, este primeiro tempo, fui para este congresso. Ei, você que não conhece, não sabe, meu sapatinho, meu sapato muito bonitinho por cima estava furado, meu sapato furado. Eu falei, Jesus, nem que tivesse lugar lá, eu não ia entrar lá dentro. Por quê? Porque o meu sapato está furado, Senhor. Eu vou ficar com vergonha. Eu não vou ajoelhar. E aí, meus queridos irmãos, o púlpito estava cheio, pastora Diva, e um pastor chamado Edgar que estaria pregando, e ali diziam que aquele homem, Deus usava grandemente aquele pastor. E eu fui, falei, vou ouvir a palavra. E chegando lá, passa-se o tempo, 8h30, 15 para as 9, e o tal pastor, a cadeira vazia. E o pastor não chegava. Eu me lembro como hoje que o pastor Nilson, ele desceu lá do altar. Eu não conhecia na época. Ainda ali eu não conhecia, era ninguém. Pastor Nilson foi até mim, lá no fundo. E o primeiro tema era o Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E ali, meus queridos irmãos, ele foi e falou para mim assim, missionária, fica na brecha, porque o pastor queria pregar até agora, não chegou. Aí não deu nem tempo eu falar, pastor, vem aqui, eu nunca preguei, eu não prego. Ele voltou para o altar. Ali, meus irmãos, lá fora, naquele chão rústico. Eu dobrei o joelho, eu só chorava. Eu falei assim, mas como vou pregar? E ali, irmãos, tinha uma faixa com o tema. Eu falei, Jesus, Telécias, Canácias, canta, canta nas terras novas de mistério andauí. Abri a Bíblia. Naquele dia foi a irmã Deonir com o sapato furado mesmo. Abri a Bíblia. Resumindo, irmãos, foi o dia que mais Deus me usou até os dias de hoje. Naquele dia foi 15 almas batizadas com o Espírito Santo. E 2 almas aceitou Jesus. Mas foi tremendo. Eu me lembro como hoje a minha camisa branquinha de linho. Ela ficou coladinha no meu corpo de suor. Porque foi uma presença tremenda e maravilhosa. E depois que tudo isso passou, Deus levantou uma irmã, também não sei quem é aquela irmã, não sabia quem era naquela época. E veio até mim e falou para mim, filha, mais uma vez o Senhor falou, tu és a minha missionária, ungida por mim na terra. E hoje eu confirmo teu ministério. Nakia, 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 anderei, andai, andai, andai. E naquela noite o Senhor confirmou o ministério que Ele tinha na minha vida. Aí, meus queridos irmãos, as lutas, as batalhas, elas começaram na minha vida. Aí eu comecei a sofrer privações. A luta com Satanás era constante dentro da minha casa. E sabe de uma coisa, irmãos? Que o Senhor usou aquela irmã e falou, e no meu tempo, eu farei derresse andacastu constex náquia. Conhecida
ungida pelo homem. E eu continuei pregando a palavra do Senhor por favelas. Irmãos, eu amassava barro em lugares perigosíssimos. Eu queria que a missionária Nazaré estivesse aqui. Não sei se ela está, decanta labácia. Irmãos, aonde eu sabia que tinha uma oração, eu estava buscando a maravilhosa presença. Eu sempre amei a oração. Por isso que até os dias de hoje, para mim, tudo se resolve na oração. Tudo se resolve através do jejum e da oração. E ali o tempo vai passando. E o pai dos meus filhos começa a se levantar contra a minha vida dentro da nossa casa. E ali, irmãos, talvez você não entende hoje do porquê eu começo a dizer para os meus queridos irmãos. Irmãos, eu era espancada, eu apanhava no rosto. E eu era recebida a pontapé e soco com calçado, sapato. Minha perna às vezes estava roxa. E as minhas crianças, elas sempre via quando, eu me lembro como hoje, sempre fui obediente e submissa. Fomos para a igreja quando nós chegamos em casa naquele dia. O cadeado do portão e também a porta, ele pegou um palito de fósforo e colocou e quebrou. Quando eu cheguei com a chave à noite, não tinha como eu e os meus filhos entrarem. E naquela época a irmã Matilde tinha me deixado na porta. E ela logo saiu porque estava uma chuva. E o pai dos meus filhos dentro dos mares. Está aí, missionária Nazaré. Lembra quando nós estávamos em Campina, naquele lugar perigoso, que eu falei, não, eu vou pregar lá e você vai comigo, você não vou, que lá é perigosíssimo. E outras vezes com a irmã Iracema enfrentando o barro, naquelas favelas onde não tinha, irmão, nem esgoto, era tudo na rua. E a irmã Deonira estava lá, canta, canta. Canta nas terras novas e com alegria. Arabandagai. E na porta, e eu lembro que uma das crianças pulou para dentro quando foi pôr a chave na porta. Não tinha como entrar porque ele tinha quebrado um palito na porta. E eu falei, e agora? E nós chamamos e não tinha como. E o que eu fiz? Eu voltei para a casa da irmã Laide. Eu e as crianças voltamos e dormimos lá porque nós tínhamos ficado para fora. Ele tinha prendido nós para fora e a gente não tinha como entrar dentro de casa. E o tempo vai se passando, irmãos. Eu me lembro que em casa o chão era de vermelhão. Dia de Santa Ceia, no sábado. E o chão da minha casa dava para ver. Você olhava no chão e você conseguia ver o teu rosto. Aquele vermelhão lindo, limpíssimo. E no dia de Santa Ceia, as coisas tudo preparada para ir para a Santa Ceia. Uma sede, irmãos. Ele pegou uma lata de óleo. Pegou essa lata de óleo em cima dos meus tapetes branquinho de crochê, porque até hoje é. E ele saiu dentro de casa com aquela lata de óleo, jogando pela casa inteira. Em cima do fogão, em cima da pia, irmãos. E ainda depois ele jogava aquela lata em qualquer lugar no chão. E ele dizia para mim assim, ei, não se escandaliza, crente. Vagabunda, você está aqui para isso, limpa. Você está aqui para isso, limpar. Irmãos, eu nunca abri a boca. Eu nunca abri a boca para falar uma palavra contra a vida daquele homem. E até o dia de hoje eu oro, Jesus, tem misericórdia, Senhor, salva a alma dele, tem valor. Irmãos, acredita, não é de mim isto, não entrou mágoa nem tristeza. Eu falei, Jesus, e eu passava calada. Quanto mais acontecia, mais jejum e oração.
E pergunta para mim o que Deus fazia através da minha vida. Shemenei de Canácia, Jouria. O Senhor levantou paralítico, eu vi o câncer ser expelido para fora. E aqui também eu vi. E eu tinha alegria no coração, uma alegria, irmãos, que nada tirava. E eu me lembro como hoje que o pai dos meus filhos, ele fazia muitas das vezes as crianças irem dormir sem comer. Ele jogava comida tudo. E falava, vai todo mundo dormir. E eu me lembro como hoje que o Glauber era bem pequeno. Ele falava assim, mãe, dá um copo de leite, eu tenho fome, mãe. Ele falava, vai dormir. Falava palavrões terríveis. Bêbado. Ele saía pela manhã. Chegava em casa à noite, furioso, possesso. E quantas vezes eu passava naquele bar, tinha mulheres sentadas no colo dele, Lu Neves. E eu em casa. Mas mesmo assim, quando este homem chegava em casa, o jantar estava na mesa, o que tinha, limpíssimo, a casa limpa, as roupas limpas. As roupas dele eram tão engomadas que ficava dura. E aquele sofrimento, eu pedi para que as tias dos meus filhos entrassem aqui para assistir. Falava, Deuniri, como que você aguenta tudo isso? Vai embora para casa da tua mãe. Eu dizia, não. Dentro de mim, não posso. E ali a irmã Deuniri permanecia em oração. A irmã Deuniri continua se fortalecendo e na obediência. E nesse meio de tempo não podia ir ninguém na minha casa. Já não podia. E eu sempre fui aquela mulher que eu saía correndo da igreja sempre para nunca dar nada o que falar. E nunca dei, irmãos, motivo. Eu me lembro que um dia eu estava com vontade de comer carne de porco, aquela que tem um osso assim, ó. E eu preparei aquela carne, fritei, coloquei na mesa. Irmãos, o pai dos meus filhos tem 1,86 m, ele pesava mais de 90 quilos, era enorme. E eu estava magra de tanto jejuar. E ali eu me lembro que a mesa estava posta, eu e as crianças. Ele levantou da mesa de onde ele estava, ele veio aqui atrás da minha costa. Eu falava, Jesus, tem misericórdia, ele vai fazer alguma coisa para mim. Irmãos, ele me pegou assim, pela garganta, pela boca, e ele catou aquele osso. E ele falou para mim assim, vagabunda, você comeu a carne, agora você vai comer o osso. E ele enfiou dentro da minha boca, irmãos, sabe os lados assim, ficou todo machucado, branco por muitos dias. Aquilo sangrou, porque ele enfiou aquele osso, ele estava bêbado. E eu não falei nada. E o Gleferson, o Gleferson, ele corria, escondia, ficava espiando assim, irmãos, pela porta. Pelo umbral da porta, assim. E o Glauber, ele corria em mim, me abraçava. Tipo, ela vai tocar na minha mãe. E o tempo vai passando. Aí um dia ele falou, hoje eu te mato. E eu jejuo, irmãos, o tempo da minha vida jejuando. Eu sempre amei as coisas do Senhor. E eu jejuava mesmo. Eu me lembro que um dia eu procurei a irmã Laide, contei para ela. Eu falei, irmã Laide, eu tenho passado por coisas, por privações, eu não sei por que essa situação. E eu falei eu comecei a orar, falei, Deus, tira as provas.
Um dia, pastora Diva, eu estava de joelho, o meu quarto virou um verdadeiro altar. Deus, na presença do Senhor maravilhosamente. Olha aí, ó, pastor Edi Bustillos. Ah, pastor Edi, lembra do Glauber? Pastor, uma bênção. A nossa querida irmã Maria, eu amo vocês, do meu tempo. E ali, meus queridos irmãos, naquela noite ele falou, hoje eu vou te matar. Ele pegou uma faca e ele veio, ele me pegou pela minha garganta. Ele estava completamente, irmãos, a bola do olho dele, praticamente só tinha o branco. Só um pouquinho virado, aquela veia alta. E ele me pegou pelo pescoço e foi me levantando na parede. E eu me lembro, delei andaravai, andai, 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 nas terras novas de mistério, nos canácias. Eu peguei esses 3 dedos. Jesus está aqui comigo, o Espírito Santo está aqui comigo, me assistindo hoje. Ele está aqui trazendo na minha memória, porque de mim mesmo eu não conseguiria lembrar todas as coisas. E eu coloquei só os 3 dedos naquele peito daquele homem. Não precisou falar nada, porque muitas das vezes, irmãos, não precisava eu falar, eu tinha que ficar calada, porque senão era pior para mim. Eu recebi um tijolo na boca, nesse dente, arrancou raiz com tudo. Arrancou a raiz com tudo, irmãos. E eu nunca disse nada aí na época. A minha afinada sogra estava comigo, e aquilo, irmãos, arrancou aquele dente, e eu não disse nada, que ele jogou aquele caco. Eu nunca falei nada. Eu suportei tudo calada, e todos falavam, como que você suporta isso? Eu falava assim, Senhor, não sei. Eu pensava, hoje eu vejo como que eu passei tudo aquilo. E sempre alegre, sempre fazendo a obra do Senhor. E o tempo foi batendo. As privações foram apertando mais. Meus filhos começaram a ficar sem roupas. E Deus usava pessoas, irmãos, que maravilha, era com alegria, um imenso prazer que nesta época o Senhor enviava pessoas, enviava as roupas usadas, eu recebia com tanto amor, com tanta gratidão. E o tempo vai passando, e eu coloquei só esses dedos no peito dele, que eu estava na beira do guarda-roupa, eu vejo como hoje é a porta. E eu não precisei falar nada, eu coloquei o dedo assim só. Irmãos, ele saiu catando cavaco para trás. Saiu dentro do quarto com tudo, mas aquilo não foi as minhas forças, foi a mão do Senhor que tirou ele de lá. Mas os meus filhos, ele saía. Ficava 3 dias fora, quando chegava assim na camisa branquinha. Estava tudo beijado de batom, bilhete, beijos no bolso. O que eu fazia? Eu cuidava das vestes. Passava, colocava tudo lá e nunca falei uma vírgula para ele. Nunca falei para ele nada, nunca apontei nada. E eu no jejum e oração. E na obediência. Ele quebrava as coisas dentro de casa. Quando ele chegava alterado, ele urinava em cima da cama, em cima do fogão, dentro do guarda-roupa. E ali, irmãos, eu lembro de uma vez, resumindo, que eu pegava ele pelo braço e levava para a cama. E eu fazia isso, eu falo, Jesus, era a tua graça, Senhor. Foi tudo graça. Porque eu pedia para Deus sempre assim,
me dê paciência. Saudosa irmã Laide falou, não, filha, paciência não. Pede graça. Eu aprendi com ela. Muitas coisas. E a minha mamãe, que sempre foi a verdadeira missionária que pregou para Nova Guataporanga, 3.000 pessoas na época. Ela pregou para a cidade inteira. Ela pregou, ela levou 10 anos, mas ela pregou circunvizinhança, todos. Ela pregou e levou o evangelho para preto, branco, japonês, rico e pobre. Ela trabalhava e quando ela chegava, ela fazia 2 visitas. E eu olhava aquilo, de Cantalabácia, com Tereias, e via, falava, mamãe, foi uma estrutura para mim, hoje ela dorme no Senhor. E se hoje eu sou assim, por quê? Através das orações da minha mãe. E pelos meus filhos e irmãos. Eu ando ajoelhada em cima dos espinhos, desde sempre. Desde quando aceitei Jesus. E o tempo vai se passando e o pai dos meus filhos, eu lembro de uma vez que ele comprou pizza, levou pizza para casa, refrigerante, meus filhos, irmãos, com briga para comer aquela pizza. Quando estava pronta para pôr na mesa, ele pegou aquela pizza, olhou para os meninos e falou, vocês querem comer pizza? Bêbado. Ele pegou aquelas 2 Coca-Cola e ele pegou a pizza, jogou dentro da pia e pegou a pizza, a Coca-Cola e foi jogando, enfiando aquilo, entupiu a pia. Irmãos, eu não sabia como mexer, a minha pia ficou entupida 6 meses. E quando eu esquecia que a água enchia, que eu lavava o coador, a água derramava tudo debaixo da pia daquele balde. E naquele dia ninguém comeu, vamos tudo dormir com fome. Você não entende hoje porque eu estou aqui. Você não entende do porquê o ministério que o Senhor me chamou. Eita, Astex, naquia, e por amor a Cristo eu nunca desisti. E orando. E ele falava para mim assim, ô vagabunda, pede para o teu Deus trazer comida para casa. Ele não trabalhava. E eu não trabalhava. Eu trabalhei até quando eu estava grávida, até grávida de 8 meses do meu Gleferson, depois eu não trabalhei mais. Ele falava, pede para o teu Deus enviar comida, porque tinha dia que em casa não tinha nada. E eu colocava a face no pó. E orava. E eu pedi para a irmã Idenir que estivesse aqui, mas não entrou, não sei, não consegui ver, pode ser que esteja. Irmãos, essa mulher chegava em casa com uma compra. Eu quero honrar a Deus e a bondade e a gratidão, porque, irmãos, o bem que faz para mim, eu não esqueço. Eu não esqueço nunca mais. De quando alguém faz qualquer coisa para mim, eu sou grata. E nas minhas orações eu vou levar para a eternidade. Eu sou grata. E eu me lembro de irmãos que ela chegou na porta, ela já trazia tudo nas caixas, o melhor leite. Ela levava bolo de fubá, Prestígio, bolos, pães. E ela levava na caixa, porque ela não podia ficar na porta da minha casa, porque o pai dos meus filhos não aceitava que ninguém fosse lá. E por cima daquela caixa, quando eu tirava tudo da mesa, na época a mesa tinha 1,80 m, a mesa ficava cheia, cheia, cheia. O Senhor enviava para mim, e para as crianças e para ele também. E o tempo vai passando, os negócios foi apertando, e eu não podia mais ficar naquela casa, e eu fui ficar, nós fomos morar dentro da casa da minha saudosa sogra. Aí, irmão, a prova apertou. E eu me lembro perfeitamente
dentro do quarto, onde nós ficamos, tinha um altar, porque ela era muito católica, aquelas imagens, mas eu não estou falando mal de imagens, porque talvez tenha alguém que esteja aqui, que tenha suas imagens, eu respeito, eu não estou tocando nisso. Atenção, eu respeito. A única coisa que eu vou te dizer, que o único caminho é Jesus, que é ele que salva, liberta e leva para morar no céu. Ali a luta ficou travada. O pai dos meus filhos praticamente se jogou pior ainda nas bebidas, no bar, e eu ficava em casa. Nesse meio de tempo, já não tinha mais aquela irmã que eu buscava as compras no carrinho. Não tinha mais, o Senhor usava pessoas. E Deus começou a usar a avó da Suelen. Ela me viu na igreja e nós nos conhecemos. E o avô da Suelen sempre teve uma condição muito boa. Até os dias de hoje, graças a Deus, eu oro para Deus nunca deixar mesmo. Este homem, o avô da Suelen, a avó da Suelen, ele me abraçou e cuidou de mim e dos meus filhos. Sem mesmo nunca ter nem interesse porque eles eram crianças, sem nem mesmo pensar em Suelen, nada. O irmão Hélio sempre trabalhou com muitas frutas. Levava todo tipo de frutas, legumes, verduras. E aonde eu chegava, quando eu cheguei, toda a família, eu repartia o que eles levavam. Era de saco, não era coisa pouca. Caixas de uva, caqui, tudo, tudo, tudo. O irmão Hélio toda semana levava e deixava caixa de laranja. Ali eu repartia com as tias dos meus filhos. E ali, meus queridos irmãos, foi apertando, as lutas foi. Jesus amado, já passou a hora, Senhor, já acabou o tempo e ainda eu não cheguei na metade. Eu vou resumindo. O tempo foi passando e eu ali dentro da casa da mãe, da vovó das crianças. E ali foi o tempo mais difícil para mim, irmãos. Foi muito triste o que eu passei ali, mas eu sempre obediente ao pai dos meus filhos, com respeito enorme pela minha saudosa sogra, afinada, e o tempo foi se passando, eu me lembro como hoje, que ele chegava em casa bêbado todos os dias, se arrastando. E nesse meio de tempo, eu me coloquei a orar das 2 às 4 da manhã. Não falhava, irmãos. Das 2 às 4 da manhã eu descia para orar, buscar a presença do Senhor, interceder por toda a família. E quantas vezes ele tentou contra a minha vida. Eu me lembro que a avó das crianças, ela era pequenininha, ela se levantava e abria os braços na frente para que ele não batesse, ele me chutava por baixo e eu calada. Meu esposo falou, eu não gosto que você conta essas coisas. Não, eu tenho que contar, exaltar o nome do Senhor. Eu preciso exaltar a Deus. E ali, meus queridos irmãos, eu lembro que eu estava dormindo, ele chegou. E ele estava muito bêbado. E ele pegou, não se escandalize, não se envergonha não, viu, irmãos? Porque eu não me escandalizo, não me envergonho. Talvez tenha alguém que esteja precisando de ouvir isso que eu estou falando, para falar, não, eu também vou lutar, porque eu vou sair disso, mas saiba que você ora, jejua, desce em todo tempo, seja obediente e temente ao Senhor. Eu me lembro que os irmãos muito bem sabem o que é um pinico. E eu tinha acabado de deitar e ele chegou, entrou para o quarto, eu estava dormindo, irmãos. Eu estava com os olhos fechados, na verdade, porque eu sempre temia do que ele poderia fazer. Ele pegou aquele pinico e ele bateu aqui, olha. Se os irmãos olharem, aqui cortou, foi cortado e o osso foi machucado.
E até hoje ficou essa marca. Foi uma pinicada que eu tomei, o pinico. Bateu. Irmão, ficou uma rodinha amarela, uma rodinha, foi assim, meu rosto ficou uma roda preta, roxa, da pancada, que foi muito forte. E eu nunca disse nada. E aí a avó das crianças bateu na porta porque eu dei um grito muito forte, o nariz começou a sangrar, sangrar. E a avó perguntou: o que aconteceu, baiano? Que chamava ele. Ele falava: nada, é essa louca que está aqui gritando, essa louca. Passando-se o tempo, ainda ali junto com a casa da minha saudosa, eu pedia para ele, eu recebia esse convite para pregar, eu pedia para ele, eu posso. No entanto, a Idalina que me levava sempre. Porque mal ou bem, ele olhava para ela e respeitava, ele recuava. E a irmã Idalina, a avó da Suelen, me levava. E nesse dia que eu fui pregar, eu me lembro como hoje o Senhor batizou 2 jovens com o Espírito Santo e o Senhor salvou mais 3 pessoas. Irmãos, e eu cheguei em casa na hora marcada, dentro da hora, com a Idalina no portão. Quando eu cheguei no portão com aquele coque, que eu estava com aquele coque, ele estava no portão e falou: o teu Deus, falou para mim desse jeito, Satanás, falou: o teu Deus agiu, né? Eu me lembro que ele bateu fortemente, irmãos, na minha cabeça, que aquelas telinhas com aquele laço sumiu no escuro, do fundo, até eu chegar da frente, até eu chegar no fundo, perdeu tudo que estava na minha cabeça. E eu me lembro como hoje, que ele calçava, ele usava umas botas, e eu com o glaubinho. Ele me chutava, irmãos, eu fiquei com as pernas com marcas horríveis, roxas, e eu nunca falei nada. Nisso, a avó das crianças sabia que ele iria fazer alguma coisa. Ele ficava no portão e ela também ficava o tempo todo para lá e para cá, cuidando para que ele não fizesse mal, alguma coisa. Mas eu tinha Deus que estava cuidando de mim todo o tempo. E aquele dia eu falei: Deus, a minha mãe tinha dito para mim que nós temos um anjo que cuida de nós. Aquele dia eu falei: Deus, cadê esse anjo que cuida de mim? Aonde é que está esse anjo? E ali eu coloquei um propósito nesse tempo. Eu falei: eu vou orar. Eu vou orar enquanto eu não ver esse anjo. Voltei, eu não vou parar. Ali eu comecei a orar, irmão, 6 meses orando pelas madrugadas. 6 meses, buscando a presença do Senhor e falando. Eu falava só aqui e aqui. Irmãos, me perdoe, eu estou contando só a parte da minha vida espiritual, ministerial. Outro dia eu vou contar assim. E eu me lembro como hoje. Foi no dia que eu tomei a pinicada no nariz. Eu comecei a falar, eu falei: Deus, a minha mamãe falou que um anjo cuida de nós. Então eu quero saber aonde é que está esse anjo que cuida de mim, porque eu tenho passado por tudo isso e o Senhor tem poder para baixar o braço dele quando ele levantar contra mim. E comecei, irmãos, quase 6 meses orando e jejuando. Eu quero ver o anjo, mas era só aqui, Deus. Eu não colocava da boca para fora. E eu quero ver esse anjo, e não parei, não desisti de estar orando. Quando foi um dia, irmãos, na madrugada, eu orei e deitei. Oh, Jesus, maravilhoso, tão bom, tão grande. O guarda-roupa estava assim na frente, tinha um espelho grande no guarda-roupa. Oh, tão certo como vive as estrelas e a lua no céu. Eu me lembro como hoje, irmãos, que eu estava com meu braço deitada. Eu olhava por aquele espelho que refletia no pé da minha cama. Um ser. Aquele ser que estava lá batia 2 náquia e 2 asas
que era que o Glauber estava aqui dentro, duas asas seguravam o Glauber. Irmãos, receba renovo pelo poder da palavra. Eu quero profetizar para ti, mediante o céu, mediante o Espírito Santo, mediante aquele ser que veio até o meu quarto, que hoje o Senhor abre porta, faz propósito com Deus aí e receba na tua vida. E duas asas tampavam o olho, eu não vi o olho. Andaraia subir, canai, 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 terra, terra. E naquele dia eu vi aquilo, irmãos. Eu falei, hoje eu não quero sair de dentro do quarto, eu quero ficar aqui dentro deste quarto, porque aquilo que eu tinha visto era muito forte. Eu quero ficar aqui dentro do quarto. Eu ficava naquele lugar, eu ia naquele lugarzinho onde aquele ser tinha aparecido. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. E eu me lembro que dias depois, eu ajoelhada orando, eu lembro que o pai dos meus filhos me pegou pelo cabelo e saiu arrastando, irmãos, pelo meio da casa. Me arrastando pelo meio da casa, agarrado no meu coquinho. E eu só glorificava. Eu me lembro que um dia ele chegou em casa terrivelmente endemoniado, bêbado. E ele estava furioso. E ele colocava a mão bem alto assim na porta e ele falava, faz isso. E eu tinha que passar por baixo e eu sabia que quando eu passasse por ali, alguma coisa ele sempre faria comigo. E naquele dia, irmãos, ele estava tão mal que ele caiu terrivelmente endemoniado. E ele falou para mim assim, ei, eu estou vendo uma coroa na tua cabeça, a coisa mais linda. Ele falou para mim assim, ei, eu estou vendo uma beleza no teu rosto, que eu nunca vi mulher nenhuma na terra. Ele falou, mas sabe, aqui nas alturas o teto da casa sumiu. Ele falando, tem um exército de anjos em cima guerreando, cantando a banjoura na caixa. Refurque tex, naquia. Ele falou, aqui em cima da nossa casa tem uma guerra muito grande de seres brancos. De seres que estão nu, estão somente de calça, mas da cintura para cima estão nu, estão descalços, mas existe aí um seres em cima da casa. Olha aí, você não está vendo, mulher? E aí, quando ele veio para novamente me atracar, eu tinha ouvido um testemunho do Matos Nascimento naquela dia, o dia inteiro ouvindo. Eu estendi a mão e falei assim, seja acorrentado, em nome de Jesus. Ele caiu em cima da cama com os braços abertos e os pés. E ele ficou esticado. E eu fui assim na frente dele. Ele falava, mulher, me desacorrenta. Me desacorrenta, mulher. E ele ficou duro. E eu falava, você vai sair daqui. Ele falava, eu vou sair, mas eu vou ficar aqui do lado. Eu falei, aqui do lado não, você vai sair, você vai para as profundezas, aqui você não vai ficar. E eu novinha de crente ainda, irmãos, não entendia muitas coisas. Eu estou aprendendo. Eu estou buscando um amadurecimento. E eu fui e sentei assim, na cabeceira da cama. E quando eu cheguei assim, ele falava, mulher, me desacorrenta, eu quero ir embora, porque aqui está queimando, aqui está queimando. E ele falava, eu vou sair, vou ficar aqui do lado. Eu falei, aqui não. Aí eu comecei a falar, Jesus, envia os teus anjos aqui.
envia anjos aqui, Senhor, e repreende, expulsa. E ali Jesus repreende, a glória para ele sempre. Aí o Senhor Jesus repreendeu. E eu falei para Jesus, irmãos. Ele falava o tempo todo, mulher, me desacorrenta. E eu falei, Jesus, repreende esse demônio de desacorrentar ele. É o poder que Deus te dá. Você tem esse poder quando você faz a vontade. Quando você faz o querer do Senhor, Ele te dá autoridade. E um dia o Senhor desceu e falou assim, filha, eu te dou a autonomia do céu. O Senhor me disse, eu te dou a autonomia do céu, filha. E aí ele voltou e falou, o que aconteceu? Eu não falei nada, eu guardei quieta. E resumindo, irmãos, naquele dia ele andava como um cachorro. Andava como um cachorro batendo as patas, para dentro, para fora. E ele disse que quando ele chegou perto dos meus pés, terra, terra, terra de mistério nos Canasses, ele disse que tinha um pé de branco do meu lado, e uma voz falava para ele, uma voz maligna, e ele fala depois que era Satanás, falava para ele, cuspe nos pés dele, e ele babava muito, ele babava, eu não sabia por que ele babava tanto. Depois, ele falou assim, sabe por que eu babava aquele dia? O inimigo, mas o Senhor falava, eu tenho certeza que o Senhor usava a boca dele para que eu soubesse que Deus estava comigo. Ele falava, porque tinha um ser de branco do teu lado e não deixava eu fazer nada contigo. E passa-se o tempo. Resumindo, nós mudamos de dentro da casa da avó das crianças. Ele me abandonou. Ele tinha mulher, já vivia com a mulher, mas eu não sabia. E nós mudamos e eu fui morar no Romano, Lu Neves. Fui para o Romano, irmã Santina. E meus queridos Genira, Santana, e nesse meio de tempo que eu fui para o Romano, que eu fui abandonada, porque ele vivia fora, já tinha uma mulher, mas eu não sabia, mas eu sabia que ele saía, ia para as festas, chegava daquele jeito, passava fora dias. Ele preparou toda a papelada e ele me abandonou com os meus 2 filhos. Ele foi embora. E eu permanecia firme na presença do Senhor. E nesse meio de tempo que ele tinha ido embora, tinha me abandonado, de início, eu passava assim por privações com as 2 crianças. E Deus, maravilhoso, começou a levantar pessoas, né, irmã Santina? Santina, lembra um dia que você contou um testemunho na igreja que ganhou 7 pares de sapato? Eu era novinha de crente, não entendia aquilo. Falei, como assim 7 pares de sapato, Santina? Eu não esqueço disso, Santina. Náquia. E ele foi embora e fez a papelada e um dia chegou um homem da justiça em casa, eu nem sabia. Falou assim, olha, aqui é o papel para você assinar, da separação. Era uma carta para mim comparecer em determinado lugar. Nisso, irmão, foi um baque para mim. Miriam. Mas antes o Senhor tinha usado vasos, 3 pastores. Ele falou assim, vou eu tirar a pedra. Mas eu não sabia o que era uma pedra, irmãos, com sinceridade. Eu não sabia que o pai das crianças da minha vida era uma pedra de tropeço. E ele, por conta, foi embora. E eu assinei aquilo, relutei, esperei, não queria, porque eu falava, eu casei, eu já tinha vivido 12 anos, eu casei com ele, foi meu primeiro namorado que eu conheci, que eu casei, menina, moça, vivi com ele 12 anos, e eu fui abandonada com os meus filhos, eu fui humilhada, e quando, nesse tempo eu orando e jejuando para Deus libertar ele, depois de 2 anos jejuando, madrugada,
Ele foi liberto da bebida hoje. No dia de amanhã, eu me lembro como hoje, ele chutou o tapete dentro de casa, falou, é vagabunda, hoje eu estou indo embora de casa. E você e seus filhos vão morar debaixo da ponte e vão passar muita fome. Irmãos, neste dia, o Senhor começou a cuidar de nós. Nesse tempo, as crianças, o Glauber, não me envergonho em dizer, já tinha suas peças íntimas furadas, já tinha necessidade, enquanto o pai estava, aquela coisa toda amarrada. Ele foi embora, houve a separação, foi ele que me abandonou, foi ele quem me deixou, por mais que eu passei por tudo isso, porque eu tinha casado para viver, para o resto da vida. Eu sempre falei assim, e a minha mamãe, eu aprendi com eles que a gente tinha que casar e viver. E nesse meio de tempo ele me abandonou e foi embora. E ele já tinha outra pessoa. E aí eu falei, Jesus, agora é eu e o Senhor. Deus, ele levou uma bênção para dentro da minha casa por quase 7 meses. Nesse tempo ela tinha situação melhor, boa. Foi onde nesses 7 meses ela levava comida para dentro de casa, porque na época ela tinha condições, a missionária Lucimara. E foi o tempo de eu ir me reerguendo. E a missionária Lucimara, eu não me esqueço, ela comprava cuequinhas para o Glauber, roupas para o Gleferson, foi me ajudando. Por isso que eu tenho um anelo, uma aliança com ela, porque ela me ajudou no tempo que eu mais precisei e eu vou levar para a eternidade. E eu fui abandonada. Passa-se, vai passando os tempos, a missionária Lucimara foi embora de casa. Aí Deus começou a levantar vidas. Aí, irmãos, o Senhor começava a levar só aqueles carrão na minha porta. Né, Genira? Genira, Nice de Limeira, médicos, doutora Roseli, começou levando essas pessoas para a minha casa. Tinha pessoas que falavam, e também, eu estou vendo aqui a Rosana, os seus pais foram um marco na minha vida. Foram pessoas que também eu levarei para a eternidade. O Senhor começou usando pessoas grandes e trazendo para abençoar a minha vida. E aquelas pessoas, irmãos, que não era qualquer pessoa, Deus foi trazendo, e aquilo o Senhor foi agindo e trabalhando nesse meio de tempo. Aonde eu estava nesta igreja, fui conselheira dos jovens por 4 anos. Nesse meio de tempo, meus queridos irmãos, eu me jogava cada dia mais, que aí não tinha impedimento. Eu levava as crianças para a escola e eu ia para a obra do Senhor, para as tardes da bênção. Eu ia para a igreja, eu não parava, eu ia evangelizar, fazer campanha e a obra do Senhor não parava, continuava e ali nós buscando a maravilhosa presença do Senhor. E aí, meus queridos irmãos, e foi Deus que sempre cuidou, não foi o pai dos meus filhos. O Senhor foi dando sabedoria, e eu sempre em oração pela vida dos meus filhos, e neste meio de tempo eu já pregava a palavra do Senhor. Quando eu cheguei nesta nova casa, meu pastor me deixou 9 meses, sentadinha, quietinha. Não tinha oportunidade, e eu chegava na igreja, meu pastor, passou-se o tempo, 9 meses, eu pregava sempre, eu pedia para ele, pastor, posso? Ele falava sempre que não. Então, eu acatava, eu respeitava, e eu passei 9 meses. Eu chegava na igreja, hoje o pastor fala para nós. A irmã Deunire, ela era um arranco na minha vida, quando eu chegava cansado na igreja, como que sem ânimo. As orações desta mulher que eu escutava, bem quando eu estava descendo com o carro chegando, o pastor Genivaldo, essa mulher foi um arranco na igreja. 9 meses. Sabe o que era isso, irmãos? Talvez você esteja passando por isso. Era papai dizendo, eu vou te quebrar, Deunire. Eu vou quebrar você. Eu vou tratar com você. Porque eu tenho para ti algo muito maior. E o tempo vai passando, e se passa os 9 meses. E a irmã Deunire lá firme. Alegre, glorificando, exaltando, e eu permanecia firme e zelosa com as coisas de Deus. E nesse meio de tempo, eu fui me estruturando, fui amadurecendo, eu fui pegando maturidade no passar desses anos.
E o Senhor sempre cuidando. E eu me lembro como hoje, meus queridos irmãos, que o Senhor levanta um profeta e fala comigo. Que tinha me levantado desde o ventre da minha mamãe para uma grande obra na terra. E eu me lembro como hoje que Deus usou uma missionária e falou assim: andarás em asas de ferro sobre os 4 cantos da terra, pregando a minha palavra. E nessa época eu ainda falava: como que eu vou andar? Eu não tenho um gato para segurar no rabo dele. E como que eu vou fazer tantas viagens? E com 1 ano e pouquinho eu fazia minha primeira viagem missionária, né? Missionária aqui na Holanda, né? Missionária Nazaré. Irmãos, mas nós andamos tanto. Foi 40 dias de missão debaixo de uma neve, né, missionária? De uma neve nós andamos, pregamos. O Senhor fez milagres aqui. O Senhor salvou muitas vidas. E a irmã Deonire permanecia. E o Senhor sempre falando: vou te pôr em asas de ferro e vou te levar. Te colocarei em asas de ferro e te levarei de um lado para o outro. Irmãos, no Brasil, eu vi paralítico levantar, o câncer. Eu perdi as contas. Eu tenho uma agenda que tem todas as anotações das almas que eu ganhei para Jesus, porque eu tinha tudo nas agendas, de quantas vidas foram batizadas com o Espírito Santo. Muitas almas, por isso que Satanás ele tinha grande fúria contra a minha vida e tentou me parar. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu sempre procurava o meu pastor presidente, saudoso Antônio Munhoz. Diz para ele: eu fui abandonada. O pai dos meus filhos me abandonou, ele falou: missionária Deonire, eu abençoo teu ministério, meu pastor presidente. Nisso já tinha-se anos passado. E ele falou para mim assim: permanece do jeito que a irmã é. Ministério Assembleia de Deus Belém. E eu me lembro como hoje, ele falou assim: eu abençoo a tua vida, o teu ministério, espere em Deus, porque ele vai levantar um obreiro de valor. E essa parte eu não vou entrar, mas o Ed não era salvo, ainda, quando meu pastor presidente disse isso para mim. E no decorrer de quase 11 anos, meu pastor presidente deu uma carta para mim, e eu tenho toda ela plastificada, porque para mim foi uma honra, uma honra. O pastor acreditou no meu ministério, meu pastor presidente. E ele levantou e fez essa carta. Eu tenho tudo. Quando eu vou na sede, eu levei e apresentei essa carta lá na nossa sede. Ele me levantou como missionária do campo Assembleia de Deus Ministério Belém. A única mulher. E ele escreveu na carta: por onde eu passasse. Ele falou: missionária Deonire. Quando eu ia nas reuniões de obreiro, só pastores. Eu não sou pastor e nem gosto que ninguém chama a mim de pastora, porque eu não sou pastora. Mas uma coisa o Senhor falou para mim, o próprio Deus, falou: tu és a minha missionária. Amém. Você não pode ser irmã Deonire mesmo. E nesse meio de tempo ele escreveu assim: prega nas nossas igrejas. Na época, há 20 anos, era 88 igrejas. E ele escreveu: por onde esta mulher passar, dê uma oferta de amor para ela e supre as necessidades dela. Então eu passei a ter água, condomínio e gás. E ainda tinha uma ajuda ao lado, porque o pastor presidente ordenou que fizesse isso. Eu nem entendia isso muito bem ainda. Mas assim foi por tempos. E Deus começou a levantar pessoas com condições financeiras muito bem. E começou a ajudar a minha pessoa. E aí, em Limeira, a pregação que eu fui, que o Senhor falou: jejua 3 dias. Fiquei dentro do quarto 3 dias, sem água, sem nada. As crianças estavam com o pai. Fui pregar em uma igreja, numa tarde da bênção. Naquele dia foi só mistério. Foi onde o pastor me convidou, fomos. O paralítico levantou e saiu andando dentro da igreja. Aí, nesse meio de tempo todo, falou: uma missionária pregou lá no meio do mato, na rocinha. E um paralítico levantou e saiu andando. Nisso, a irmã Deonire foi ficando mais... O Senhor foi fazendo com que a irmã Deonire foi ficando mais conhecida. Lá em Limeira. Nisso começou a aparecer pessoas e pessoas para pregar. E nesse meio de tempo, irmãos, entenda, eu ganhei de presente um Mobil na época.
E o Mobil, ele pifou, né, missionária Nazaré, eu contei isso. O Mobil, ele pifou. Pastor Gilberto, eu levei para ver se podia ser arrumado. Quando levou lá para ser arrumado, o homem perguntou, mas esse telefone, ele atende firmas? Esse telefone, ele é de alguma firma? Do que é? Mais de 3.000 ligações? Eu falei, não, eu recebo ligações do mundo para me orar. E o Mobil pifou, tinha mais de 3.000 ligações no meu Mobil, chamadas. Eu falei, não, eu oro por pessoas do Japão, de toda parte do mundo. E ali prossegue, irmãos. E o Senhor fez isso, eu pulei algumas coisas que eu não quis contar, que às vezes podia escandalizar, mas partes, eu esperei no Senhor, isto eu estou falando ministerialmente, do meu ministério, do que eu passei, tem muito mais coisas que eu enfrentei, que o pai dos meus filhos pegava toda a roupa, eu gosto de roupa ponta com ponta, cores com cores, até hoje, ele pegava tudo aquilo e ele ia jogando tudo no chão, aonde chegasse, jogando pelo meio da casa tudo, e falava, você está aqui, arruma isso, eu arrumava calada. E tem outras coisas que eu vou deixar para uma outra oportunidade, não vou estar comentando, mas o Senhor cuidou de mim até o dia de hoje. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Que passou-se mais de 8 anos, eu fiquei sozinha. Nunca me envolvi com nenhum pastor, nenhum missionário, nada. Para mim era obra de Deus, não tinha para ninguém. Era Deus, Glefferson e Glauber. Não tinha para mais ninguém. Não tive envolvimento. E o tempo se passa, mais de 8 anos. O Senhor me trouxe pela segunda vez. E o meu amor da minha vida, o meu comandante, ele me viu. Ele se apaixonou. Chegou até mim. E ele disse para mim, dá o seu contato? Eu falei, eu não, pede para fulana lá, mas no fundo não era para dar, porque eu nunca dei ousadia para nenhum irmão. E nem gosto de ousadia. Não entra aqui com ousadia comigo não, que eu já corto logo. Até o dia de hoje. E o tempo passou, irmãos. E o Senhor foi agindo, o Senhor foi trabalhando e ele continua trabalhando. E eu sempre digo, eu quero pagar o preço para ser vaso, instrumento. E eu quero pagar até o dia de hoje. Gedália, verdade, minha amada. Teu pastor, seu pai, pastor presidente, que me ajudou muito, Aristeu. O seu irmão, Gedalias, que em Limeira, ele fez uma carta para mim também de recomendação. E olha, irmãos, como o Senhor me honrou. Pastor Antônio Munhoz, quando antes de o Senhor recolher ele, eu fui para a nossa igreja lotada na sede. Ele falou assim, convida a missionária Deunire, que vem sentar no púlpito. Tinha mais de 150 homens, lá estava eu e uma outra missionária. E ele falou assim, dá oportunidade para ela de 20 minutos, coisas que nunca aconteceu. Isso foi no tempo da maior festividade, ajuda aí, irmãs, da maior festividade, conferência missionária. E o pastor Munhoz, Antônio Munhoz, saudoso, ele deu crédito para com a minha vida. Eu nunca esqueço também da primeira profecia, um congresso onde eu fui pregar. Deus usou um pastor, ele era simples, que falou grandemente comigo. Que eu viajaria por muitos lugares, já fui, irmão, por 17 países. O Senhor me deu graça, e tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu pulei algumas partes, posso ter esquecido, mas o Senhor concederá uma outra oportunidade. E cheguei aqui, fui para a Bélgica pregar na igreja da missionária Vera, e logo eu comecei a trabalhar com o nosso querido pastor Manuel. Fui braço direito dele por quase 12 anos. O Senhor foi virando, foi trabalhando e ali, eu fiquei ali sendo braço direito do pastor Manuel. Aqui na Holanda por quase 12 anos. E aqui também eu trabalhei e depois eu fiquei quieta com ele, ajudando ele. Obediente, submissa, acatando, pedi que a Jússia entrava aqui, a irmã Jússia, mas eu não sei se entrou. E ali nós passamos por essa época e eu sou dirigente do Círculo de Oração desde esta época. Eu estou ali ajudando o meu pastor. Sempre fiz de tudo.
Quando o pastor viajava para Portugal, eu ficava cuidando da igreja para ele, até ele voltar. E ali sempre na batalha, sempre em jejum, sempre em oração, ajudando ele. E mais assim, o tempo se passa. E hoje quem eu tenho de pastor, o meu pastor Glauber, que hoje é o meu filho. Mas eu quero dizer para vocês que quando ele tem que dar lapada cortada, não importa se eu sou a mãe dele, que tem 23 anos de ministério, de caminhada, ou o que quer que seja, mas ele fala com uma sabedoria, que ele consegue tocar lá no mais profundo e eu consigo reconhecer. E eu amo esse ministério. E eu sempre fui temente, obediente ao pastor Manuel. Ele falava, Ideonir, eu sempre falava, pastor, posso pregar, sair por aqui? Ele falava, Ideonir, não, fica aqui na igreja, cuida. Eu sempre cuidei, obedeci. E eu sou aquela pessoa que não consigo dar o meu sangue em 2 lugares ao mesmo tempo, porque senão eu acho que não vai ficar bem feito. E hoje eu estou plantada ali, estou ajudando, estou zelando, estou cuidando do círculo de oração, estou orando por todos vocês que estiveram comigo. Esta é parte do meu testemunho. Às vezes você fala assim, Ideonir, sim, e o meu maxilar, eu tive um problema seríssimo de muitos murros que eu tomei no rosto. Depende do jeito que eu falo, ele cai e ele é machucado, foi ferido por conta dos murros que eu tomava no rosto e outras coisas que não cabem. Mas, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, mediante tudo que foi falado, eu disse que eu quero fazer mais para Deus. Eu levantei, eu não, alguém levantou para mim uma página e todas as quintas-feiras eu vou estar aqui. Hoje eu falei o testemunho e outros dias eu falo a palavra. Vai ser 1 hora de oração. Eu quero entrar na batalha, orando por causas impossíveis, porque eu creio, eu tenho fé que o Senhor vai resolver. Eu quero orar por problemas, por dificuldades. E esta live que será feita na próxima quinta-feira, existe uma página que foi feita e a missionária Thaís vai estar aí colocando essa página junto com essa live. Depois leva para alcançar outras mulheres, para elas ouvirem e entender que o Senhor, Ele cuida, que Ele exalta, que Ele trabalha. Irmã, é o Espírito Santo de Deus mesmo, viu? Para cuidar de nós. É Ele que cuida, é natural, é o Senhor que faz. E eu quero alcançar, sim, vidas. Eu vou estar tirando nesse propósito de estar orando. Eu quero entrar em batalhas. Eu quero entrar em batalhas juntamente com mulheres, quero ajudar mulheres que oram. E essa página que foi feita é para somente oração, não vai ter palavra. É entrar, interceder, clamar e pronto, irmãos, desligar. Eu quero entrar nessa batalha ajudando vidas que não têm força, vidas que estão desesperadas. É nada, é só oração. Vai ser somente em oração para te ajudar a se levantar, para te ajudar a permanecer e crer que Deus Ele faz e que Ele exalta. E para a próxima eu vou contar o testemunho da minha vida no Sentimental Amorosa. Irmãos, me perdoe. O tempo passou quase 1 hora, foi quase 2 horas, mas permaneceu aqui, ó, mais de 100 pessoas. Eu os amo. Eu agradeço a todos vocês. Se você saber que tem uma pessoa que está passando por algum problema, envia essa live para alcançar e falar para não desistir, não. Para não desistir. Para permanecer, que Deus vai dar vitória. Amém, meus amores? Deus, aí está a tua igreja. Guarda eles, protege eles, trabalha na vida deles, alcança vidas. Senhor, a tua palavra é simplesmente absoluta. Senhor, se houver alguém que está aqui comigo, que queira reconciliar, se houver alguém comigo que queira aceitar Jesus, que queira se levantar, ó Deus zeloso, ainda eu quero fazer este apelo. Tem alguém aqui comigo que queira aceitar Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar? Porque eu tenho feito apelo e tem vidas, e eu tenho anotado, e eu tenho estado orando, e eu vou continuar. Se houver alguém, se manifesta aqui que eu quero ver se tem alguém para Jesus. Eu peço que a irmã Luana, missionária, me ajude. Tem alguém que queira aceitar Jesus, se reconciliar? Deus amado, ajuda os meus irmãos que estão aqui. Trabalha a vida de cada um deles. Senhor, guarda, protege, aviva. Dê força, dê graça, zela por cada um deles, papai.
Senhor Jesus, que esta live alcance a vida deles, para que eles possam acreditar, para que eles possam confiar, meu Deus. Que o Senhor é um Deus que liberta, que o Senhor é um Deus que exalta, que o Senhor muda a página, que o Senhor muda a situação. Então vai alcançando, porque em tudo o Senhor tem quebrantamento. E o Senhor passou, o Senhor me quebrantou para que eu pudesse estar aqui. E ainda o Senhor continua me quebrantando, ainda o Senhor continua me zelando da minha vida, ainda o Senhor continua trabalhando por mim, Pai. Alcança cada um dos meus irmãos, alcança cada vida que está aqui, dá vitória, trabalha, pleiteia, move na tua excelência. Envia o socorro dentro dos lares e abençoa cada uma das minhas irmãs, os pastores, missionários, Senhor, aqueles que intercedem na intercessão, abraça. E mediante a tua poderosa palavra, que o Senhor inclinou o teu ouvido e o ouviu, Pai, haja aqui nesta noite, em o nome de Jesus. Tem alguém para Jesus? Que não tem ninguém para Jesus, que queira aceitar Jesus, reconciliar com o Senhor? Tem alguém para o Senhor Jesus nesta noite? Não tenha ninguém para Jesus? Que o Senhor continue abençoando as vossas vidas, trazendo a paz e a tranquilidade. E quinta-feira, às 16 horas, eu estarei orando por causas impossíveis, sim, que eu quero orar. Eu quero entrar nessa empreitada, porque eu tenho convicção e certeza que Deus trará a resposta eminente. Amém, meus queridos irmãos? E aí no Brasil será 12 horas. Que Deus abençoe, um abraço.